E o tema da campanha da Fraternidade 2024 é a fraternidade, a amizade social e o lema: vós sois todos irmãos e irmãs. Mas é fácil manter a amizade, né? Será que é? E o olhar afetuoso sobre nossos irmãos diante dos desafios de uma relação. Como é que fica isso? Quem fala com a gente sobre esse tema é a Rejane, que já está chegando aqui nessa segunda-feira. Seja bem-vinda. Bom dia, Cleide. Bom dia, minha querida. Tudo bom? Tudo bem, obrigada mais uma vez. Ah, imagina, você sempre nos abrilhantando aqui com sua presença. Eu estava falando aí no começo do programa, coincidentemente, sobre amizade, né? E que a gente tem que ter um certo cuidado com as amizades e com quem a gente fala, não é, Rejane? A gente, na verdade, eu queria até, assim, a gente tem tanta possibilidade, né, de conhecer pessoas, fazer trocas, mas nem todo mundo a gente tem aquele vínculo, aquele elo verdadeiro. Por outro lado, tem muita gente com quem a gente pode ali compartilhar a nossa essência e como é bonito, benéfico, valioso essa tal amizade. Gente, eu vou confessar para vocês aqui uma coisa. Um dia eu falei para Rejane, eu acho você uma pessoa tão profissional, você não quer ser minha psicóloga, não? Ela falou, não, agora já virou amizade. E não vale, né, Cleide? Não vale, porque senão os papéis se misturam, se embananam todos, né? Mas é tão bacana. E eu queria até a gente começar a conversar a nossa história de hoje, fazendo um convite a você aí de casa. Tente dar uma puxada aí na memória e se lembrar, se recordar das pessoas que verdadeiramente você tem como pessoas amigas da sua vida. Veja a sensação prazerosa, a sensação benéfica mesmo, assim, realizadora, que é a gente saber que nós temos pessoas com as quais a gente pode realmente se fidelizar e chamar, ter o prazer e a honra de chamar como amigos. É tão bom, né? Nossa, e a campanha da fraternidade foi bem pertinente. Meu irmão, minha irmã, né? Cleide, eu imagino, assim, que nós estamos numa época muito propícia para falar disso. Primeiro, a considerar o outro como irmão, ainda mais em tempos, né, que nós estamos vivendo ainda situações de guerra, discrepâncias sociais que sempre existiram. Então, trazer esse olhar de irmandade, de fraternidade mesmo, né, entre as pessoas, mas também esse contexto atual de pessoas que estão vivendo um isolamento social ainda muito intenso, pelo percurso da urbanização, pelo estilo de vida e de famílias, pessoas vivendo uma solidão muito constante, muito frequente, e também as questões das redes sociais, do uso do celular, da internet, que traz alguns benefícios, mas também tem proporcionado muito distanciamento concreto entre as pessoas. Rejane, tem o rabugento. O rabugento, ele não gosta muito de sair, ele não gosta de fazer amizade, ele acha que ele é melhor e é rabugento mesmo. Aí fala assim, olha, principalmente o idoso, ele tem que ter mais essa flexibilidade, sair de casa, encontrar grupos. Não é aquele grupinho, não. Eu já vi idosos falando assim, eu não vou lá nesse forró, não, porque é tudo a mesma coisa, dançar com a mesma pessoa, isso não tá me dando prazer. Mas a pessoa fica um pouco resistente. Ela não abre, né? Então, olha, você trouxe uma questão que eu acho que é bem pertinente a gente trazer isso para várias faixas etárias sobre a amizade, mas eu vou trazer agora para o público idoso mesmo. Coincidentemente, né, de um tempo para cá, isso já há alguns anos, existem alguns centros que estão sendo muito estudados, que são centros no mundo, cidades, vilarejos, que têm uma quantidade de centenários muito maior do que a média do mundo. E aí, alguns pesquisadores foram lá descobrir o que acontece nessas regiões que são chamadas de blue zones, zonas azuis. Enfim. E aí, tem várias questões. É claro que tem a quantidade de atividade física que faz, o estilo alimentar, a quantidade de alimentos, o sentimento de propósito. São pessoas que geralmente se colocam na vida tendo uma sensação de eu tenho que fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Tem a parte da positividade interna, tem a parte da espiritualidade, mas tem uma variável também
que é o sentimento de pertencimento. Então, hoje, a ciência já sabe de uma coisa que intuitivamente nós sabemos. O tanto que o sentimento de pertencimento, a socialização contribui para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física e para a nossa longevidade. Então, quando você fala assim, aquela pessoa tão resistente a esse convívio mais comunitário, ela tem que repensar. A gente acha que chegou numa fase da vida, eu sou desse jeito, pronto, comigo é assim, se não for do jeito ali que eu tô querendo, eu me fecho. E esse se fechar é muito disfuncional. Então, a gente está precisando chacoalhar um pouco mais esse público sênior e falar, vamos embora tentar fazer coisas diferentes, mesmo que no primeiro momento ele se sinta perdido. Ele não sabe por onde ir. Não sabe. Ele não saiba por onde procurar isso. E essas pessoas que ficam resistentes, elas ficam pensando, não, eu só estou esperando a morte chegar. E tem orgulho de falar isso. Então, a tal da vida mortificada, né? Gente, nós temos que dar uma chacoalhada nessa crença. Na psicologia, a gente chama isso de crença limitante. São crenças que a pessoa coloca e vivencia ela de uma maneira muito concreta e limita ela. Rabugento. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que se permitir ir para uma vida mais prazerosa. Aí eu estava falando, tem gente que se sente perdido quanto a isso, porque de fato não sabe por onde buscar essa possibilidade de socialização. E aí, vamos lá, tem contexto histórico. Gente, nós estamos numa era, né, de uma urbanização muito grande. Então, o convívio em pequenos vilarejos, aquela história de tardezinha, todo mundo ia ali para a beira da casa ali e trocar uma ideia e ver a rua, ver gente, isso está diminuindo cada vez mais. Os núcleos familiares estão menores, as pessoas estão globalizadas, então eu posso ter filho morando em qualquer lugar do mundo. Então, tudo isso contribui, corrobora para a gente ter um convívio social presencial menor. Mas a gente tem que mobilizar esforços internos e externos para isso se modificar. O que seria o esforço interno? É isso. Eu estou com uma resistência inicial, eu não quero, não, mas eu vou me permitir experimentar mais. De repente, eu tenho que tentar descobrir. Nós estamos aqui numa emissora católica. Você que está nos assistindo, que tal pensar como é que eu posso praticar a minha religiosidade de uma forma mais comunitária? Não, eu sou católica, mas eu não gosto muito mais eu não estou indo muito à missa, não. Gente, vá ver que grupo que tem lá. Será que tem um grupo na sua igreja que possa ser de caridade, de estudo da palavra, de reza do terço, a própria missa? O que será que dá pra gente promover ali de convívio social? As pastorais. As pastorais, vamos mobilizar. Ah, mas eu fico muito cansado. Eu sei que a logística, às vezes, quem leva, como é que eu vou, não é fácil. Mas eu sempre tento ali para uma positividade, para um olhar atento, para ajudar a pessoa a fazer com que ela não entregue os pontos e falar, não tem jeito, não tem jeito. Muitas vezes tem jeito sim, só que ela tem que estar atenta a essas possibilidades. Aí eu falei, mobilizar, né, questões internas, mas externas também. Cleide, hoje em dia, convívio social virou uma esfera de demanda de saúde pública. Existem propostas de promoção de convívio social em vários lugares do mundo. A gente tem que deixar isso mais forte aqui no Brasil. Precisam existir mais centros comunitários. A gente tem que ter espaço público com segurança, com iluminação, com acessibilidade, para que as pessoas verdadeiramente possam ir frequentar. Ter um lugar que eu possa fazer caminhada que esteja iluminado, com segurança, que não esteja esburacado, que eu tenha acessibilidade e que, de repente, eu possa ali topar, chamar uma vizinha. Às vezes ela não vai querer, eu tento ali uma outra. Com o tempo a gente vai formando ali uma possibilidade maior. Essa história de ficar muito tempo dentro da casa, isso promove, e numa solidão muito grande, isso promove um grande estrago na nossa saúde mental. Tá, mas acontece que eu tô em casa ouvindo você e a Cleide aí, e eu tô aqui com meus quase 80 anos,
E fico pensando assim, eu acho que eu vou fazer isso aí. Mas acontece que vai que eu fico feliz e isso logo vem uma doença e me tira dessa felicidade. Não duvide até mesmo dessas questões. Pois é. Sabia, Cleide? Olha que coisa mais estranha, né? Às vezes a gente está tão habituado a se queixar, que na hora que eu me provoco e me proponho a levar uma vida mais prazerosa, parece que tem uma incompatibilidade aí. E de novo eu vou falar para esse público mais longevo. Gente, vamos sair dessa caixinha de achar que a vida dentro ali da fase do envelhecimento é para ser cheia de tristeza. Não, vamos nos limpar dessa crença limitante, porque é nada disso. A vida dentro do envelhecimento pode ser sim mais divertida, deve ser mais prazerosa, tem que ser mais vivificante. Nada de sentar no sofá, assistir televisão, vendo a mesma vida passar de uma maneira passiva. Se volte mais para as possibilidades de maior atividade na sua vida, mesmo que não seja naquele formato que já foi um dia. A gente tem que dar conta de se desprender melhor do passado. Ah, isso aí que eu queria que você esmiuçasse um pouquinho a mais. Porque eu tinha muito prazer, quando eu era mais jovem, que eu tinha disposição, eu era forte, eu passeava e tudo mais. Agora vai ser tudo mais lento e essa lerdeza eu não quero. Então, até mesmo Freud falava que existe, assim, algumas situações psíquicas que nos atrapalham muito. Uma delas é a fixação. É a gente se fixar em como as coisas aconteceram lá no passado, que de fato foram prazerosas, foram legais e tal, mas a gente não aceita a realidade atual. Você começou o programa hoje falando da Regina Casé, nos seus 70 anos, falando, gente, vamos viver o presente. Muitas pessoas vivem no formato do passado. Não só no que elas viveram no passado, mas também querendo que no contexto delas aconteça o que acontecia antigamente. Impossível. Não vai ter jeito. E aí são pessoas que muito frequentemente esperam que os outros ajam por ela, que os outros tomem a iniciativa por ela. É muito bom realmente ter gente fazendo, né, tendo a iniciativa de ir ali frequentar a nossa casa, de chamar a gente para alguma coisa, isso é maravilhoso. Mas não precisa ser sempre assim. Eu tô aqui aguardando o dia que meus filhos vão vir aqui, o dia que uma amiga minha vai me ligar, o dia que alguém... Por que não pode ser eu também tomando essa iniciativa? Aí, de novo, a tendência é ela ir para a resistência e falar, mas eu vou ligar, hoje ninguém tem tempo. Mas eu vou falar, mas ninguém... Gente, é diferente, é num formato, numa intensidade, numa frequência menor do que você gostaria que fosse. Mas aceite o possível e usufrua do possível, ao invés de já desistir antes de tentar. Regiane, eu estive no mercado aqui em Campinas, fui comprar uma roupa para ginástica e conversando com a dona da loja, eu achei ela tão interessante. Eu falei, gente, parece que é minha amiga, parece que é minha irmã. E ela, assim, desenvolvendo a história junto comigo, muito parecida comigo. Eu falei, escuta, você não quer ir tomar um café e comer um pão de queijo comigo, não? E ela foi. Olha... Sabe, as coisas têm que ser assim. Exato. Porque a vida passa logo e agora a gente... manda mensagem, ficamos amigas. Olha que interessante que você acabou de colocar. Você aceitou na vida a possibilidade da surpresa, que o tempo inteiro acontece. Só que o que a gente espera? A surpresa trágica, o ruim. O momento da doença ser diagnosticada, do acidente acontecer, do mundo acabar, da tempestade cair. Cadê a possibilidade da surpresa boa? A possibilidade da gente enxergar a vida com mais positividade e dar chance para isso acontecer. Olha, parece uma coisa meio, né, mundo de Poliana, acho que vocês estão sendo... Não é, gente. Eu volto a dizer, tem muitas pessoas que não se permitem usufruir mais. Agora eu vou pegar um outro gancho que você trouxe agora. Você falou assim, eu fui numa loja. Hoje em dia, com essa história da gente ter a possibilidade de ficar em casa e tudo vem até nós, então eu quero uma comida, eu peço e vem até mim. Eu quero comprar alguma coisa, eu vou pela internet e vem até mim. Até mesmo isso
tem contribuído para distanciar as pessoas. E agora eu quero puxar aqui para um grupo, né, de menor idade e que tem ali sofrido hoje consequências muito assustadoras do nível de isolamento, de convívio concreto. Lá nas redes sociais, acho interessante, né? Assim, tem lá amigos, tantos amigos. Será que a gente pode realmente chamar aqueles seguidores, pessoas que nos compartilham claro ali que não. de amigos? Qual é a vinculação que se tem? Vamos retomar o que é o conceito de amizade. Vamos lá. Uma das pessoas que muito falou de amizade desde a antiguidade foi Aristóteles. O que ele contava? Que existiam 3 tipos de amizades. Tem aquela amizade por uso, por utilidade. É como se fosse o coleguismo, né? Então, pessoas com quem eu tenho ali alguma coisa em comum, então meus colegas de trabalho, por exemplo, pessoas da minha vizinhança, que eu vou ter ali uma cordialidade, tudo, mas eu tenho um benefício em me manter num bom vínculo com essas pessoas. Tem aquelas amizades do prazer. O prazer mesmo, assim, da risada, da alegria, da leveza da vida, da curtição. E tem a amizade virtuosa, da virtude, que é aquela da cumplicidade mais íntima, daquela vinculação de conversar nos olhos, né? Enfim, tem aquele perfil, né, de amigo que é aquele amigo mais acolhedor e tem aquele perfil de amigo que nos impulsiona para a gente ter coragem, realizar aquilo que precisa. Enfim. Hoje nós estamos, né, vendo uma nova geração com outros formatos de vida. Ok, muita coisa positiva, mas um outro lugar que chama atenção e que pode trazer consequências lá na frente é a superficialidade das relações. Quando eu pego, gente, o que eu comunico, seja através de uma escrita, de uma fala, de um vídeo, de uma foto, numa rede social, aquilo ali passou por um filtro. Eu pensei antes de escrever ou falar, ou na maioria das vezes, né, acontece, eu posso pôr uma imagem minha sempre muito rindo, eu posso até me maquiar nessa mesma imagem. Aquilo que na vida concreta, no dia a dia, não se maqueia. Não. E isso, pensa, o tanto que é importante a gente desenvolver as chamadas habilidades sociais. E tem gente tendo dificuldade de chegar nisso. Por isso que eu achei a campanha da fraternidade tão pertinente para todas as faixas etárias, mas eu acho que para cada faixa etária ela traz um olhar diferenciado de provocação. E a gente está vendo, infelizmente, mães, pais de crianças de 3, 4 anos deixando o celular na mão dessas crianças para eles mesmos ficarem com o celular porque não estão muito afim de conviver ali. Cleide, isso é tão forte que de um tempo para cá, essas habilidades sociais, algumas pessoas, alguns teóricos chamaram de soft skills, assim, habilidades interpessoais. Isso começou lá na década de 60, mas muito mais para o mundo corporativo, né? Quais são as minhas habilidades de convívio entre as pessoas que eu precisava aperfeiçoar, pensando mais no mundo do trabalho. Hoje em dia, existe demanda terapêutica de desenvolvimento de habilidades sociais de crianças e adolescentes que não estão sabendo o como fazer amizades, manter relações, se comunicar. Entendeu? A gente fala, puxa, mas o ser humano por si só já não é um ser social? Aonde que tá, o que está acontecendo no nosso ambiente que a gente está limitando esse nosso público infanto-juvenil a desenvolver essas habilidades tão intrínsecas no ser humano? A comunicação, a cortesia entre as pessoas, a frustração. Nem todo mundo que a gente convive está fazendo tudo aquilo que a gente gostaria, né? Claro. Tudo que a gente quer. Lidar com a positividade, lidar com a compreensão, lidar com a habilidade do desculpar o outro, de se posicionar com maior coerência e assertividade. Nós estamos com demanda, muitas vezes, em ambiente de psicologia, de setting terapêutico, de ajudar as pessoas a desenvolverem essas habilidades. Eu vi uma coisa que eu fiquei muito preocupada, que os pais estão indo com os filhos em entrevista de emprego. Que coisa grave isso!
Ai, mãe, vamos comigo, que eu não sei, será que eles vão me tratar bem? Ah, mãe, eu não sei como é que vai ser, vão comigo. Olha, eu vou Cruz falar... credo. Eu vou falar de outras coisas que eu vejo muitas vezes. No meu consultório, eu não atendo público infanto-juvenil, somente adultos e idosos. Eu já vi adultos de uma idade não tão baixinha assim, em que quem procura o atendimento e marca e tudo são os pais. Eles têm total potencial cognitivo para isso, mas ainda estão emocionalmente precisando serem cuidados a lá o público infanto-juvenil. Tem alguma coisa nesse percurso aí que não tá legal. Porque uma coisa, gente, é receber uma ajuda quando a gente está precisando. E receber essa ajuda de qualquer pessoa, inclusive do pai e da mãe, é valioso, é maravilhoso. Outra coisa é quando você observa que quem verdadeiramente promove a assessoria na vida daquele adulto não é ele mesmo. Então, uma coisa é ter um pai e uma mãe ligando, vendo como é que é, dando um primeiro empurrão. Outra coisa é quando o pai e a mãe viram e falam assim, ó, toda vez que precisar de confirmar, pode falar pra mim, que aí eu confirmo se ele vai vir ou não. O pai e a mãe direcionando, vendo se... Gente, o que tá acontecendo? Tá errado. Tá errado. Alguma coisa tá fora da ordem. Exatamente. E isso acontece dentro do ambiente familiar e pode estar, claro, repercutindo. Porque se a pessoa é tão impotente para se colocar na vida, se posicionar na vida, como né, ela está precisando tanto ainda desse amparo no ambiente doméstico, imagine no ambiente comunitário. Gente, mas nós precisamos conversar sobre isso mais. Não é? Obrigada por hoje, hein, Eu que agradeço. E vamos incentivar as amizades. Isso é muito importante.